Ah, meus amigos, eu tenho tanta coisa para falar nesse vídeo aqui hoje que eu não sei nem como é que eu começo o vídeo. Eu poderia citar inclusive um monte de lei aqui para mostrar o tanto de abobrinha que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, falou bobagem. Eu tenho um monte de código, um monte de lei para citar, mas eu vou tentar me prender basicamente aqui à LDB e também tentar me prender aqui, por exemplo, à Constituição, para mostrar para esse senhor, que é pastor, que ele, como pessoa, pode ser pastor. A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, garante para ele, sim, a liberdade de crença, culto religioso. A ele, como pessoa física. Porém, quando o ministro Milton Ribeiro fala na posição de ministro, ele fala como representante do Estado. Então, as suas falas como representantes do Estado têm de ser falas livres de vícios religiosos. Eu nem vou falar mais aqui que eu sou cristão protestante, porque já está até massivo eu estar falando disso aqui em vários vídeos, mas foi tanta abobrinha que o Milton Ribeiro falou, que eu vou tentar aqui, obviamente, descrever para vocês aqui alguns pontos e vou mostrar para vocês aqui também uma fala extremamente grave que, na minha opinião, ele insinuou que os meninos devem fazer sexo entre 12 e 13 anos com mulheres para poder daí decidir se serão ou não gays, porque segundo ele, essa é a decisão. Bora pro vídeo, que esse vídeo aqui vai ser um pouco mais comprido do que o normal, acredito eu, mas vai ser um vídeo extremamente necessário. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, a nossa educação tá terrível, mas não é porque os índices de aprendizado têm mostrado que tá assim ou tá assado, tá melhor ou pior, não. É porque a gente não tem praticamente o ministro da Educação desde o dia 1º de janeiro de 2019. Isso mesmo, desde que o presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu o posto de chefe do Executivo Nacional, ele literalmente passou a indicar pessoas que não se importavam com a educação brasileira ou que nem entendiam sobre a educação brasileira. A gente viu o caso, por exemplo, do Vélez Rodrigues, depois viu o caso do ministro da Deseducação, o doidão que dizia que nas universidades tinham plantações de maconha, era literalmente um bando de Walter White que estava ali nos laboratórios de química fazendo metafetaminas, vendendo cristais dentro da universidade, fazendo aquele contrabando droguístico dentro das universidades. Era basicamente isso que o Abraham Weintraub dizia que acontecia. Aí foi indicado o Decotelli, toda aquela situação do plágio, da mentira no currículo e tudo mais. Vai e nomeia-se um pastor chamado Milton Ribeiro para poder ocupar o cargo de ministro da Educação. Aí vou eu lá, vejo o vídeo dele, falando abobrinha na igreja dele lá, e falo, não, gente, a gente tem de cobrar ele, que ele entenda que a vida dele fora do Estado é uma vida de cidadão civil. A Constituição garante para ele, inclusive, isso. Mas a vida dele como ministro é uma vida de um homem público que representa o Estado. E quando ele fala como ministro, ele tem de aprender a falar como um representante do Estado laico. Segundo as fontes que estarão fixadas aqui pelo comentário fixo, o Brasil tem cerca de 127 milhões de cristãos católicos. Isso equivale a cerca de 65% da população brasileira. O que isso quer dizer, Carlito? Isso quer dizer que o que está presente lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição é respeitado. Que o indivíduo tem direito à liberdade religiosa, obviamente, liberdade de culto. Eu vou ler já para vocês o que dizem o artigo 5º, inciso 6º, mas a gente precisa lembrar também que no artigo 19 da Constituição, no inciso 1º, fica bem claro que o Brasil é um Estado laico. Então, tanto o presidente da República, quanto ministros de Estado, representantes do Poder Executivo Estadual, representantes do Poder Executivo Municipal, representantes do Poder Legislativo Estadual, Municipal ou nacional, eles precisam entender que, quando falam como representantes de Estado, eles precisam falar de forma laica, como representantes do Estado. Tem de deixar de lado essa doença que muitos deles têm e associam essa doença, esse fanatismo a uma seita chamada bolsonarismo, e eles associam isso à crença cristã que nada tem a ver com o bolsonarismo. Lembrem vocês que não é de agora que o Brasil é um Estado laico. Desde a época que o Brasil era uma monarquia, já se falava sobre isso no nosso país, por exemplo. Se pedia a separação, pelo menos, de Estado e igreja para criar essa ideia, mais ou menos, de laicidade, de que o Estado não dependia da igreja ou vice-versa, eram instituições independentes. Mas a gente precisa deixar claro que na Constituição de 1988, no artigo 19, inciso 1º, ficou claro o seguinte em relação
ao Estado e à associação com a religião, ou com qualquer tipo de crença. Está aqui categorizado, artigo 19, inciso 1º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesses públicos. Aí muita gente fala, não, Carlito, mas ele fala de forma religiosa como ministro, porque lá no artigo 5º, inciso 6º, fala que ele tem direito sim à liberdade de culto. Só que olha o que é que o artigo 5º, inciso 6º fala. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, o Milton Ribeiro, que não é ministro de Estado, ele pode sim dizer que ele é pastor, católico, apostólico, romano, ortodoxo, russo, enfim, ele pode dizer o que ele quiser. Só que quando ele fala como representante de Estado, ele tende a aprender a separar uma coisa da outra. Isso é a parte legal que eu falei sobre a religião, porque tem muito mais coisa aqui que é aterradora. Por exemplo, ele fala aqui sobre a situação de que não é responsabilidade do MEC, por exemplo, promover aí acesso à internet ou adequação de ensino à distância nesse período de pandemia, e sim aos municípios e aos estados. E a gente sabe que não é assim que funciona. Inclusive, com a BNCC, ficou até mais fácil a adequação do currículo para cada estado, município ou região. Mas as diretrizes partem sempre do governo federal, que chegam aos estados e que são levados aos municípios. Tanto o senhor ministro Milton Ribeiro, algumas obrigações de ensino, como por exemplo a obrigatoriedade do ensino médio e do ensino fundamental maior, cabem a alguns estados e à União. Aos municípios, normalmente cabe a obrigatoriedade do ensino fundamental menor e dos anos iniciais de ensino. É óbvio que tem exceções, onde alguns municípios têm aula do ensino fundamental menor, maior e ensino médio, assim como também o estado tem aula do ensino fundamental menor, maior e médio, assim como também acontece em algumas instituições atreladas ao governo federal. Mas está estabelecida essas obrigatoriedades. Outra coisa sobre a tecnologia, quando eu estudei ainda História na universidade aqui em Sergipe, a gente já falava sobre as TICs, as Tecnologias de Informação e Comunicação. E cabe ao Estado, seja ele União, Estados e município, apresentar alternativas para que o aluno tenha acesso à informação. Por exemplo, quando eu fui estagiário aqui em 2012 na Rede Municipal de Ensino em Aracaju, que à época o prefeito era inclusive o atual prefeito agora, se criou um projeto tecnológico de lousas digitais em salas de aula, os alunos recebiam notebooks pequenos, esses pequenininhos que você leva para casa em bolsa, e as escolas passaram a ter acesso à internet e os alunos levavam o computador para casa. Obviamente que a prefeitura investiu parte do dinheiro, mas parte do dinheiro também veio do Fundo da Educação Básica, por exemplo, e do próprio governo federal. O que está acontecendo nesse momento é um total despreparo dos ministros que têm ocupado a pasta de educação do nosso país. O Vélez Rodrigues e o Abraham Weintraub não sabiam nem escrever e você está misturando a parte do religioso, do que tem na Bíblia, com a parte laica do Estado. Se você quer, meu senhor, fazer do Ministério da Educação um campo religioso, saia daí, porque o Estado é laico e você não vai conseguir implementar a teocracia cristã bolsonarista demoníaca de jeito nenhum nesse país. Isso você não vai fazer. Aí vai e fala o seguinte ainda aqui, que os professores hoje ficam estimulando alunos em sala de aula para ter algumas coisas assim, o pensamento assado, não é correto, por exemplo, uma professora transgênero fica lá, sei lá, incentivando o aluno a mesma ideia. Você acha que o professor transgênero, o professor LGBTQIA+, em geral, fica lá, oi alunos, tudo bem? Hoje eu queria falar para vocês aqui de todo o meu processo de mudança, de preparação, de mudança de gênero, de aceitação. O professor tá lá para dar aula, Milton Ribeiro. E sobre, mais uma vez, a situação que envolve a educação sexual na escola, que você, assim como os outros idiotas que ocuparam a mesma pasta que você também tem ocupado, falaram, que não se deve falar disso em escola, ou que deve ter cuidado, não se deve incentivar isso, não se deve incentivar aquilo, tem de ter um cuidado com o aluno. Eu já fiz vídeo aqui nesse canal mostrando que o índice de infecção
por HIV no nosso país, em idades que vão de 16 a 24 anos, tem aumentado em alguns estados em 740%, em outros em mais de 600%. E sabe por quê, senhor Milton Ribeiro? Porque desde 2011 para cá tem tido uma pressão muito grande para que o governo pare de veicular nas mídias abertas aí campanhas de prevenção e campanhas também sobre DST e AIDS. Outra coisa que tem acontecido também é que assim que o senhor Mandetta assumiu a pasta, muita gente esquece disso, porque o Mandetta, aos 49 do segundo tempo, decidiu adotar algumas políticas baseadas no que a OMS faria e virou santo. Ele reduziu o investimento também no programa DST AIDS, por exemplo, incentivou o fim da farmácia popular do Brasil de vez, zombava dos médicos cubanos, inclusive apoiou o fim do programa Mais Médicos com médicos cubanos aqui no nosso país. A educação sexual em escolas americanas e aqui no nosso país também, quando ensinada nas escolas, reduz o índice de alunos que engravidam na adolescência, aumenta-se também a idade do início da vida sexual do aluno. Algumas pesquisas chegam a demonstrar, por exemplo, que os alunos hoje têm iniciado sua vida sexual na adolescência entre os 12 e 14 anos de idade. Muitas, inclusive, das meninas e dos meninos, a primeira relação já engravidam. E isso, obviamente, por falta de educação sexual na escola. Olha o que eu estou tentando explicar aqui, trechos por trecho. Se eu for falar aqui tudo que ele falou, a gente vai fazer um vídeo aqui de 1 hora. Aí ele vai para outro texto extremamente problemático. Ele fala, inclusive, utilizando um termo preconceituoso, que ele diz o seguinte: o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho da homossexualidade vê algumas vezes de famílias desajustadas. Ele alega que as pessoas que se tornam LGBTQIA+, se tornam LGBTQIA+, na cabeça dele. Ele alega que as pessoas escolhem se tornar LGBTQIA+, porque vêm de famílias desajustadas, como se fosse uma escolha. Ah, eu vim de uma família desajustada, eu vou virar, eu vou me transformar, eu vou ser alguém. E não é assim que acontece, Milton Ribeiro. É um processo muito mais complexo do que você tentou falar. Agora você fala que vem de famílias desajustadas, então a gente deveria se basear em modelos de famílias perfeitas cristãs no padrão da Flor de Lis? Ou no padrão do pastor que bateu na mulher na live? Ou no padrão do bispo Edir Macedo, por exemplo, que tem relações escusas, inclusive, acusado até mesmo de supostamente ter sequestrado crianças em Portugal para poder agradar a mulher, para poder agradar a filha e o genro? É esse tipo de criação que a gente deve defender? É esse tipo de modelo de família que a gente precisa ter? E só para explicar a questão do homossexualismo, que ele utilizou o termo, eu vou explicar para vocês aqui, inclusive eu fiquei muito feliz que o G1 colocou essa correção aqui, baseado no termo errado que ele utilizou. O G1 colocou a seguinte explicação aqui e vocês podem acessar no primeiro comentário fixo. A palavra homossexualismo remete à doença por causa do sufixo ismo. Desde 1973, a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, siga em inglês, retirou a homossexualidade, termo correto para orientação sexual, da lista de doenças, porque a gente sabe que ser homossexual não é uma doença, não é um conflito mental que a pessoa acorda hoje porque viu uma aula de um professor que é transgênero, falando: ah, eu vou virar transgênero hoje, amanhã eu vou desfazer a minha mutação transgênera, como se fosse um X-Men ou um mutante, como muitos de vocês imaginam. Esse processo é muito mais complexo. E vocês, quando não sabem sobre o que estão falando, ou se calam, ou respeita pelo menos as pessoas que buscam levantar as bandeiras e explicar de forma clara o que é efetivamente o movimento LGBTQIA+, e quais são as lutas e bandeiras que eles defendem. Aí segue falando aqui, inclusive, que não é correto essa ideia de alguns jovens que hoje se vê, por exemplo, dizendo que vai ser gay. Por exemplo, hoje você vê famílias aí com crianças de 12 anos que estão optando em ser gay. Eu vou ler o trecho da fala que ele fala. São famílias desajustadas, né? As crianças que são gays, segundo ele, com 12, 13 anos, é porque são de famílias desajustadas. Acredito que o exemplo que ele quer deveria ser o exemplo da família cristã tradicional brasileira, à la Flor de Lis. Né? Mas seguindo aqui, são famílias desajustadas, algumas faltam atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo um menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato. Como um homem de fato irá caminhar por aí? Primeiro, com a criança de 12 para 13 anos é um pré-adolescente indo para a adolescência, ele não é um homem, ele é um pré-adolescente. Segundo, você está insinuando que uma criança de 12, 13 anos precisa fazer sexo com a mulher para decidir se ela quer escolher
ser gay ou não? É isso que você quer falar, Milton Ribeiro? É isso que você quer realmente que a gente entenda e que acredite? Você está insinuando que uma criança de 12 para 13 anos precisa ter uma experiência heterossexual para ter certeza se ela é ou não homossexual, se ela quer escolher ou não ser gay? É isso mesmo que o ministro da Educação do nosso país está falando? Ele falou tanta abobrinha aqui, gente, nessa entrevista, que, como eu disse, se eu fosse ficar explicando aqui para vocês, o vídeo teria mais de 20 minutos, mais de 1 hora ou sei lá. Porque se você for ler a entrevista, você vai ver que é abobrinha atrás de abobrinha. É categoricamente uma fala de um cristão retardado que usa a Bíblia, obviamente, para distorcer o que Jesus falou e tentar, obviamente, alienar um bando de gente que vai lá ouvir o que esse senhor desqualificado e despreparado fala. O MEC já emitiu uma nota, depois tentando corrigir ali as falas dele. Os municípios e estados também já se pronunciaram em relação, por exemplo, à questão da obrigação do MEC com alguns compromissos ligados à educação, que ele disse que isso é um problema aí que não foi o MEC que gerou, então os municípios e os estados que resolvam, né? Ou seja, se você tem internet, beleza, se você não tem, dane-se. Eu sou ministro, recebo mais de 30 mil, eu posso pagar. É isso que ele fala basicamente com essa fala infeliz e idiota dele. Eu queria pedir que vocês fossem pelo comentário fixo aqui para poder acessar as informações que eu falei para vocês nesse vídeo. Queria pedir também que vocês compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E queria pedir que, se você puder, ir no primeiro comentário no nosso link de compra do livro falando de política sem politiquês. É uma maneira que você tem de ajudar esse canal. O nosso canal também está lançando o segundo livro junto com o Salvo Niencotter, onde a gente fala sobre a dinâmica do voto, a importância do voto, por que vocês não devem deixar de votar. Trago estatísticas de outras eleições, as abstenções, que podem decidir às vezes o cenário municipal, estadual ou até mesmo nacional, e quem sabe até mesmo a composição das assembleias legislativas, as câmaras municipais, estaduais e o Congresso Nacional, e já está em pré-venda lá no site da Cotter. A gente também tem uma loja virtual, que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com, onde vocês podem adquirir camisas do nosso canal, e se quiser ser membro, apoiador, já sabe. Para ser membro, basta ir aqui no botão Seja Membro do próprio YouTube, e para ser apoiador, a partir de R$5 no Apoia-se, basta ir na descrição do vídeo que tem um link do nosso Apoia-se. Passados os recados, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.